Boa noite, né? Então, a todos, todas, agradecer, né? Primeiramente aos professores, ao professor Pablo, a professora Mona Lisa, que aceitaram participar aqui, né, da banca de defesa da Cláudia. Então, essa é a banca do trabalho de TCC da Cláudia Tatiana Araújo da Cruz Silva, do curso de especialização em tecnologias para a educação profissional. Eu sou a professora Caroline, que orientei o trabalho da Cláudia. E a Cláudia vai apresentar, né, a pesquisa que ela desenvolveu sobre recursos educacionais digitais, um estudo com professores da educação básica. Então, Cláudia, você tem 10 minutos para fazer a tua apresentação. Nesse tempo, se os professores quiserem deixar a câmera desligada, podem deixar. E aí, depois, na sequência, quando você finalizar a apresentação, então a gente tem a parte, né, da fala dos professores com as considerações, apontamentos sobre o seu trabalho, e cada professor também tem 10 minutos daí para as suas colocações. Então, você tem aí o tempo para apresentar. Você já está com a apresentação aí contigo, então você consegue passar os slides? Você pode, a hora que você tiver ok, pode começar. Boa noite a todos. Como a professora falou, meu nome é Cláudia e o título do trabalho é Recursos Educacionais Digitais, um estudo com professores da educação básica. Esse trabalho, ele teve por objetivo, então, identificar quais e como os recursos educacionais digitais são utilizados pelos professores da educação básica e sugerir alguns recursos educacionais digitais que possam contribuir para potencializar o uso desses recursos na escola pesquisada. Porque a escola pesquisada é a escola em que eu trabalho e ela é uma escola particular da cidade de Cascavel. Ela conta com 159 alunos da educação infantil, do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2. A pesquisa ela foi de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, descritiva, pesquisa de campo do tipo levantamento. Então, a gente teve uma amostra de 21 professores que trabalham na escola. Esse projeto ele passou pelo Comitê de Ética, então foi apresentado o projeto para o Comitê de Ética na plataforma Brasil, e após aprovado, foi feita a aplicação do questionário. Então, o instrumento da pesquisa foi um questionário online, através da ferramenta Google Forms, onde os pesquisados eles tiveram seu anonimato mantido e consentiram em participar da pesquisa. As questões, elas foram questões, o questionário abordou questões fechadas, abertas e mistas. Com relação aos resultados, então, dos 21 professores, nós tivemos a participação de 18 professores, e desses 18 professores, a maioria foram mulheres, né? 77,8% são mulheres que trabalham como professoras na escola. A maioria tem o ensino superior completo, apenas um professor tem ainda o ensino médio, e os demais professores todos já têm o ensino superior completo. 44% graduação e o restante daí nas demais titulações. A maioria está em sala de aula há menos de 11 anos, né? E a utilização dos recursos, a gente percebe que os professores utilizam recursos. De todos os pesquisados, dos 18 professores, apenas 2 professores não inserem os recursos educacionais digitais em suas aulas. A gente abreviou o termo recurso educacional digital por RED, né? E esses professores, eles utilizam os recursos de forma satisfatória, numa quantidade elevada. 62,5% dos professores usam recursos educacionais semanalmente nas suas aulas. Esses recursos, eles são recursos prontos, já obtidos de sites, de plataformas via online ou por softwares, e a maioria também é produzido pelo próprio professor. Então, a gente observa que a grande maioria que usa
usam recursos prontos, mas também produzem os seus próprios recursos. Dentre as categorias mais usadas de recurso, então, a gente caracterizou 7 categorias baseadas no site do Porvir, e dentro dessas 7 categorias, as 2 mais utilizadas foram objetos digitais de aprendizagem, no qual estão inclusos videoaulas, jogos e simuladores, e ferramentas de trabalho, onde estão inclusos editores de textos, de foto, de vídeo, áudios. Então, essas 2 categorias são as 2 categorias mais utilizadas pelos professores. A gente observa também que, dentro desse contexto, principalmente enfatizado pela pandemia, pelas aulas que passaram a ser virtuais, pelo ensino híbrido que se instituiu, a utilização dos recursos ela se tornou fundamental. E os professores se viram na necessidade de aprender, de inserir esses recursos em suas aulas. Então, e dentro disso, quais foram os maiores desafios dos professores? Eles citaram que o tempo de preparo desse material, o tempo para aprender a mexer com esse recurso. Alguns acham difícil o montar o multimídia toda vez que vai usar o recurso educacional. Alguns falaram da disponibilidade da tecnologia que a escola oferece, né? E alguns relacionaram a própria limitação de se usar sempre recursos com os alunos, que às vezes o uso constante do recurso acaba limitando determinados alunos, né? Limitando no uso, porque os alunos, eles geralmente querem utilizar o recurso, mas muitas vezes não aquele proposto pelo professor, né? Eles querem sempre ou só jogo, ou só vídeo, e a gente observa que os recursos não são só vídeos, videoaula e jogos. Isso foi uma outra coisa que a gente observou no nosso trabalho, que muitos professores, eles têm dificuldade de entender o que é o recurso educacional. A maioria das respostas se limitava a videoaula e jogos. E os recursos educacionais, eles são bem mais abrangentes. Então, foi percebido com bastante clareza nessa pesquisa que, embora os professores digam que usam os recursos educacionais, mas a grande maioria não tem um entendimento de toda a gama de possibilidades de tudo que pode ser um recurso educacional. E eu fiquei na dúvida de que se eles não têm o conhecimento ou se eles não entendem que um editor de texto, que às vezes um livro em PDF é um recurso educacional, né? E percebe-se, então, como eu falei anteriormente, que a grande maioria acha que se limita a jogo e videoaula. Então, associado a isso também foi proposto, no final da pesquisa, sugerir alguns recursos educacionais para esses professores, né? Então, dentro disso, foi sugerido 5 recursos educacionais no final do artigo para os professores utilizarem. Foi sugerido o Adobe Spark, o Canva, o GOG Conk, o Anchor e o WordWall. Desses recursos, o Canva e o WordWall, eles foram citados por algum professor, né? Mas a gente optou também por escolher esse recurso porque poucos citaram, e é um recurso que são ferramentas que dão uma amplitude bastante grande de trabalho, produzindo mais de um tipo de recurso, tanto o Canva quanto o WordWall. Daí o Anchor para produção de podcast, o Adobe Spark também, uma amplitude de recursos, né, mas mais para produção de vídeo, né? E como
conclusão do trabalho. Então, o que mais se enfatizou foi isso que eu comentei agora no final, que a grande maioria dos professores, eles não têm ideia da possibilidade de ferramentas que podem ser utilizadas para inserir o recurso em suas aulas, né? Então, de repente, eles precisam ter uma noção maior do que é o recurso educacional, e de todas as possibilidades, então, que podem ser inclusas como recurso. E associado a isso, então, foi apresentado essas 5 possibilidades, onde foi sugerido uma breve explicação e incluído o endereço da onde pode ser buscado esse recurso, sugestões, como a grande maioria tem tutoriais em plataformas que podem ser acessadas para aprender a mexer com esse recurso. E alguns são autoexplicativos, você começa a mexer e você consegue já utilizar esse recurso. Com relação aos resultados, a gente teria bastante coisas para falar detalhadamente, foi produzido mais de 12 gráficos relacionados aos resultados, mas aqui, como a nossa limitação de tempo e de espaço, só 5 slides, a gente optou por apresentar alguns dados que a gente achou mais relevante para fazer parte do resultado. E está fechando os meus 10 minutos. Obrigada. Ok, Cláudia, obrigada pela tua apresentação, né, por ter colocado um pouquinho aí do que você pesquisou. Os professores conseguiram, né, ter acesso aos gráficos ali no trabalho, então acho que não teria também aqui necessidade, né, da gente colocar todos aqui. Eu vou começar, então, com a fala do professor Pablo. Eu vou pedir que ele fale o sobrenome dele para eu não cometer nenhuma gafe. Sem problema, sem problema. É Shang. Eu ia acertar, então, professor, mas não quis. É que a pronúncia não é exatamente essa, mas não se preocupe. Pode ser Shang mesmo. Tá certo. Então, tá com você, professor, né? Você tem 10 minutos aí para apresentar as considerações. Entendido. Um pouquinho. Tá. Então, boa noite a todos. Obrigado a Cláudia, né, pelo convite, a banca, né, uma grande oportunidade que estou aprendendo nesta experiência. Né? Então, agora eu vou fazer os apontamentos, né, que são mais técnicos, né, no sentido de melhorar o trabalho, né, e aí depois com a orientadora, né, decidem, né, se aceitam ou não. Tá? Então, como eu tenho 10 minutos, então vamos começar, né? Então, primeiramente, né, eu gostei bastante do trabalho, tá? Eu coloquei todos os detalhes, todas as correções direto no arquivo Word, daí depois eu vou passar direto para você e para a orientadora, tá? Então, eu vou ir para as partes mais importantes. Primeiro que eu gostei das referências, elas estão bem atualizadas, isso é um ponto positivo. Né? Eu vi que está datado de 2017 a 2021, tá? Então, uma observação na página 9, tá? Na página 9, quando fala de procedimentos metodológicos, então eu gostei, né, que você apresentou sobre o tipo de estudo utilizado, que é a natureza aplicada, abordagem qualitativa, mas uma coisa que eu senti falta, talvez, é detalhar como foi feita a estatística, né? Eu vi que você colocou gráficos de setores, né, que a gente chama de gráfico de pizza, né? Então, a pergunta é no sentido, aqueles gráficos foram feitos automaticamente pelo Google Forms, ou você mesmo produziu os gráficos com Excel? A gente optou por usar o gráfico já fornecido pelo formulário. Entendi. Isso, então só detalhar esta parte, né? Então, dizendo, né, que foi tirado do Google Forms, daí a pessoa já tem uma ideia. Então, esta parte em si. Eu gostei também de como comparou a porcentagem, sobre a identificação, faixa etária, né, titulação, e também comparou todos esses dados, né, com o censo escolar de 2020. Né? Então, realmente, porque no censo, né, eu fui abrir o censo, realmente mostra as porcentagens, né, então foi uma boa comparação. Porém, na página 12, né, uma observação na página 12, você colocou, né, falando assim, no segundo parágrafo, né? Quando comparado à titulação dos professores, né? Você tinha ensino médio, graduação, especialização, mas foi comparado sobre a porcentagem
níveis escolares que haviam um nível superior, ou seja, aqueles que tinham superior completo, né? Então, porque não tinha realmente no censo, né, falando de cada nível, né, quais, tipo, se eles tinham mestrado, pós-graduação, essas coisas, né? Então, eu vi que por isso que colocou dessa forma. Porém, na primeira vez que eu li, eu fiquei um pouco confuso, porque eu vi aquelas porcentagens, estava tipo 90%, 80%, né? Daí eu tive que reler umas 3 vezes, né, para entender que, então no censo só tinha os graduados completos, né? Então, daí eu dei uma sugestão no comentário, né, falando assim, em vez de melhorar a escrita, assim, no sentido de, foi possível perceber que na escola pesquisada, daí eu juntei a porcentagem, 94% dos professores possuem nível superior completo, sendo que a média nacional de 92%, né, trabalham no ensino fundamental anos finais, tá? Então, essa parte então, é uma forma, né, de poder comparar os valores, né, com o que você tem e com o censo, né? Então, utilizando essa porcentagem assim, né? Então, acho que assim ficaria melhor. Uma outra questão, eu não sei se conseguiu entender que eu falei dessa parte, assim. Sim, é que, como você falou, no censo eles só colocam o ensino superior, né? Eles não colocam Isso, as titulações. E de isso. repente, quando a gente escreve, às vezes a gente está entendendo, né? Mas Sim, eu sim, vou ver, sim. mas eu entendi o que Sim. você colocou. Perfeito. Porque aqui você fez uma afirmação, pode-se perceber que os professores da escola pesquisada apresentam nível de escolaridade acima da média nacional. Pelo que eu entendi, você quis dizer que tem mestrado, pós-graduação, né? Acho que seria Não, isso. é porque assim, a média nacional ela tem um número menores até de graduação, né? A grande Isso, maioria está no perfeito. ensino médio ainda, nesse Sim, sentido, sim. de que Entendi. praticamente só um professor está no ensino médio, todos os outros já têm a graduação, foi nesse Certo. sentido. Entendido. Não, então, com aquela frase que eu reescrevi, vai encaixar bem, né, nessa parte. Então, tá bom, muito bom. Agora, na página 17, então vamos para a página 17, que eu coloquei aqui. Eu gostei muito do apontamento que você falou. Hoje, a diversidade de ferramentas, aplicativos, tutoriais, né, possibilitam para que os professores possam, né, aprender sozinhos, né, assim, essas ferramentas, né. Então, eu gostei dessa observação, até porque hoje tem YouTube, tem uma plataforma que eu conheci recentemente, o Udemy, né, que são uma plataforma de aulas online, né, que o professor pode pagar, né. Recentemente, por exemplo, eu precisava aprender imagens vetoriais, né, para construir gráficos. Daí eu baixei um curso do Udemy, daí aprendi, né, por meio da Udemy, nossa, aula passo a passo, lá tem professores excelentes. Então, realmente, essa frase é muito bem colocada. Na página 18, né, então aqui uma observação, né, que eu vou relatar. Aqui tem um gráfico, né, na página 18, na figura 9, né? Então, lá, observe que na legenda, né, nas legendas dos gráficos, está aparecendo assim, objetos de reticência, ambientes, reticência, né? Daí, por exemplo, eu li pela primeira vez, eu não consegui identificar, né? Não tem como identificar. Então, na hora, né, eu recomendo editar o gráfico, né, manualmente, né, utilizando algum editor de imagem. Por exemplo, o Paint, já dá para fazer isso, ou o PowerPoint, né, que PowerPoint você consegue colocar imagem, exportar como JPG, PNG, para deixar claro, né, cada título, né, desse gráfico. Então, em relação a isso. Na página 21, deixa eu ver, na página 21, no segundo parágrafo, né, que você diz aqui, né, os recursos são utilizados sendo trabalho. Então, eu coloquei aqui, né, observar a resposta dessa pergunta, você falou, né, que não houve compreensão dos respondentes a respeito desta questão, e por isso ela não será considerada na análise dos dados, assim. Então, só que daí não ficou ainda muito claro bem o que aconteceu, né? Então, porque a pergunta, isso significa que a pergunta que estava no formulário estava muito confuso, ou você viu as respostas, viu que não estava Foi adequado? Foi assim, ela era uma questão que os professores tinham que elencar de 1 a 7
o que mais usa e o que menos usa. Sei lá, o que mais usa é o 1. O que menos usa seria o 7. E Entendi. eles responderam, sei lá, teve professor que respondeu tudo 1 para tudo. Entendi. Na verdade, teve só 2 professores que responderam corretamente essa questão. Então, a gente não conseguiu fazer um levantamento do que era proposto, porque era para estabelecer a ordem de relevância de cada categoria. Sim. E Entendi. não, Então, daí não, certo. não Então, com o foi que você explicou entendida a agora, questão pela maioria. com o que você explicou agora, eu recomendo você explicitar, então, sobre esta questão, né, que houve uma confusão, de que talvez por causa, né, que é de 1 até 7, né, daí alguém colocou tudo 1, né, então eu acho que deixar um pouco mais claro sobre o porquê de ter tirado, né. Eu até coloquei, talvez colocar as perguntas direto, ou colocar respostas também, depois comentar em cima, nesse sentido. Tá? Então, na página 21 também, no quarto parágrafo, né, foi apresentado sobre as problemáticas apresentadas pelos professores, assim, né, que eu gostei, tem resposta 1 até 5, né, só que sobre essas problemáticas, eu senti que foi um pouco rápido, porque parece que falta explorar, comentar sobre esses relatos e o que mais destacou, né, eu senti falta disso. Por exemplo, tem duas respostas que me chamaram muita atenção, que foi falado sobre a falta de tempo e que requer dedicação para preparar uma atividade usando os recursos digitais. Então, eu senti falta um comentário em cima sobre do que destacou, né, dessas respostas, né? Então, para concluir também, né, sobre considerações finais, né, lá em conclusão, né, então eu gostei muito da conclusão, né? Eu vi que consideraram vários pontos importantes do TCC, mas novamente eu senti que faltou destacar a problemática que apareceu naquelas respostas sobre dificuldades, né? Então, referente à falta de tempo, falta de incentivos, professores, né? Então, faltou só detalhar essa parte na conclusão também, né? Então, agora deu meu tempo, 10 minutos, então essas são as minhas observações. Novamente, parabéns pelo trabalho, pela defesa, pela pós-graduação e desejo muito sucesso nessa nova etapa. Então, obrigado. Obrigada. Obrigada, professor, pelas considerações, todas elas muito importantes, assim, né, para qualificar o trabalho da Cláudia. E com certeza a gente vai conversar para reorganizar esses aspectos. Eu vou passar então agora para a professora Mona Lisa, para ela também fazer as considerações sobre o trabalho. Boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer o convite. É sempre uma oportunidade de estar aprendendo, né? Esse momento de bancas, de trocas. Eu também parabenizo pela pesquisa, né? Por essa investigação com os professores. Foi um momento de leitura, assim, eu confesso que eu li várias vezes, porque eu identifiquei alguns aspectos também da minha pesquisa, né, que eu também venho desenvolvendo sobre formação de professores. Então, para mim é um assunto bem caro, e aí eu tive, assim, me dediquei um pouco mais, né, para trazer alguns aspectos no sentido de como o professor falou, né, qualificar ainda mais o trabalho, né, que está muito bom, e eu acho que são só alguns aspectos mesmo do texto, né, porque você apresenta, conforme você apresentava, Cláudia, ficou muito claro, né, algumas questões que talvez no texto precisa aparecer mais, né, então... Bom, eu anotei um pouco aqui no meu caderno, um pouco na tela. A gente acaba ficando com muito tempo na frente da tela e isso às vezes se torna um pouco cansativo, né? Eu gostei da discussão dos resultados, né? Gostei muito dessa pesquisa que tu fez, né? Inclusive dessa classificação que você utilizou, né? Na pergunta dos recursos educacionais digitais, né? A explicação que você traz dizendo por que você escolheu esse termo, eu achei muito interessante, assim, gostei bastante disso aparecer no texto, né? Que por vezes a gente faz escolhas, mas não explica, então eu achei muito bom isso. Na introdução, você coloca assim, tem um trecho que você fala, né, que os recursos digitais, eles podem contribuir com a educação dos alunos.
Eu sugiro que você substitua esse educação dos alunos por contribuir no processo de ensino-aprendizagem, né? Na sequência, tu traz uma citação de Neira, que aí tu coloca assim, né? Que pode tornar um empecilho quando mal utilizado. Eu só senti falta, assim, o que seria esse mau uso, né? Porque fica um pouco, assim, amplo. O que seria o mau uso dos recursos em sala de aula? E a gente sabe que são vários aspectos, né? Então, de repente, complementar essa informação. Tem alguns probleminhas de ABNT, mas enfim, coisa mínima que depois com uma revisão você corrige, né? Eu até fiquei na dúvida se nessa última versão a gente utiliza ainda gráfico, né? Não é figura, ou agora é tudo figura. Isso é uma dúvida que eu, né, me peguei pensando se eu também não fiz errado na minha tese. Outra coisa que eu anotei aqui, para você tomar cuidado com alguns adjetivos, né, que tu usa bastante, a questão, infinidade de possibilidades, grande, bastante, então eliminar isso, né, para uma linguagem mais científica. No referencial, tu começa trazendo uma citação do Valente, né, que ele comenta, então, que as escolas, elas continuam, de certa forma, isoladas da cultura digital, né? E aí tu traz também alguns aspectos relacionados a isso, mas no final do parágrafo, eu fiquei um pouco preocupada porque você atribui a responsabilidade somente aos professores, né? E isso acontece em outros momentos do texto. Então, eu acho que... E é só uma questão de ajuste de texto mesmo. A gente sabe que o professor é uma peça-chave nesse processo, mas a gente tem que tomar o cuidado de não atribuir toda a responsabilidade ao professor. E principalmente quando se trata dessa questão, né, como você trouxe adiante das problemáticas, né, e que são muitas, desde a questão da tecnologia na escola, como que isso está presente, a questão que os professores falaram do tempo, da conexão. Então, são vários fatores, né, que devem ser levados em consideração, e ali eu acho que só com um ajuste de tempo você consegue amenizar um pouco isso, sabe? Tomar cuidado com a temporalidade da citação. Tem um momento que você fala assim, né, da pandemia do Covid, e aí, na sequência, no parágrafo seguinte, você coloca assim, ó, seguindo nessa perspectiva, Souza 2007. Então, eu sugiro que você inverta esses parágrafos, né? Porque a pandemia foi agora, 2020, 2021, e daí você diz que o autor de 2007 segue essa perspectiva, então não fica lógico, né? E também, ainda no referencial, tu traz alguns relatos, né, de algumas experiências, alguns relatos de experiências de outros autores, pesquisadores, e no último parágrafo você diz, né, que esses relatos trazem também alguns dados que são interessantes, mas isso não ficou claro logo no início, daí eu fiquei um pouco assim confusa, tá, mas por que ela está trazendo esses relatos, né, tipo, se você já fez o levantamento, já fez a tua pesquisa, então talvez só esse último parágrafo que você comenta dos relatos, você traz antes de citar essas pesquisas. Eu acho que vai ficar, assim, melhor para compreender, né? Outra coisa é que você fala que você ofereceu um feedback aos professores, né? E aí eu acho que tu precisa explicar melhor como que foi esse feedback. Porque eu fiquei assim, tá, mas tu tá dando um feedback no artigo ou teve um momento com esses professores? Então, isso para mim não ficou muito claro. Nos resultados, o que o professor falou sobre os gráficos, enfim, eu sugiro essa primeira parte, onde você faz a identificação, a idade, a formação, de repente apresentar em uma tabela só. Eu acho que fica até melhor para visualizar e para eu conseguir, de repente, fazer algumas relações, né? Quanto à idade, formação, enfim. E só reforçando o que o professor disse, eu também gostei bastante que você traz
um cenário geral, né? Os dados do censo, e aí você faz essa relação com a escola, eu achei bem legal. Quero ver. A questão dos desafios, eu também acho que tu tem que explorar mais essa questão das dificuldades, né? Relacionando também com os professores da tua pesquisa, com o contexto, tu traz alguns aspectos do contexto, né? Em que eles trabalham, tu traz algumas questões da escola, mas eu acho que nesse ponto das dificuldades, dos desafios, é importante você explorar mais. Inclusive, eu até coloquei adiante, né, que você fala lá no penúltimo subtítulo, possibilidades do uso dos recursos. Eu não acho que, de repente, essas informações mereçam estar num subtítulo. De repente, você poderia trazer, apresentar essas sugestões, né, e atrelar com a pergunta que você faz, em que eles citam, quais que eles utilizam. Então, até porque, assim, você apresenta os recursos, né? Mas, para mim, eu não vejo assim, tá, mas quais são as possibilidades de uso? Tu apresenta o que o recurso, tu pode fazer com o recurso, mas em sala de aula, se tratando desse contexto. Então, de repente, só atrelar aquela pergunta. Deixa eu ver aqui. E aí, cuidar com algumas afirmações, assim, essas afirmações mais taxativas, né? No final você diz assim, percebeu que a maioria não tem ideia da gama de possibilidades de ferramentas. Eu tomaria um pouco de cuidado com isso, porque ao mesmo tempo você diz que uma grande maioria utiliza, né? E também a gente não tem certeza, como você bem apresentou, a gente não sabe se realmente eles não têm ideia ou se de repente eles não compreenderam a pergunta, não souberam apontar, enfim. E aí, eu também acho que você poderia falar quando você... Tá, você diz aqui que os professores... Os objetivos foram alcançados, como os professores utilizam esses recursos. Eu acho que essas questões que talvez não tenham ficado tão claras agora, nesse momento, você pode apontar como pesquisas futuras, né? Porque eu vejo que você já atende o teu objetivo, independente dessas sugestões que você traz, que isso, para mim, foi algo que eu senti assim, ó, que é secundário, porque os teus dados, a tua pesquisa já traz coisas, assim, muito boas para você explorar, que tu não tem nem necessidade de apresentar, né, essas possibilidades como você coloca ali. Bom, é isso. Aí depois eu posso passar detalhado, né, também no texto. São essas as minhas considerações. Obrigada e parabéns. Obrigada, professora, pelas considerações, né? Os apontamentos são todos bem importantes, né, para a gente refletir ali sobre o que a Cláudia pesquisou e poder melhorar ali, né, a apresentação das informações para que fique mais claro. E vamos, com certeza, né, conversar sobre elas e reorganizar ali, né, a proposta do trabalho. Nós temos agora, Cláudia, um tempo para as deliberações da banca. Então, eu só vou ver se eu consigo aqui. Não sei se você quer comentar algo com relação ao que os professores falaram, antes da gente fazer as deliberações. Eu só quero agradecer as sugestões, nós vamos conversar certinho. E com relação, professora Mona Lisa, essa definição dos recursos, como que foi considerado, foi sugestão da prof. Caroline, e agradecer as sugestões de vocês, e às vezes a gente fica muito em cima do material, chega uma hora que você já não consegue mais enxergar as coisas, né? E a princípio é isso. Daí, prof, eu saio e você me avisa quando eu entro de novo? Eu estou vendo aqui porque a gente tinha um recurso de criar uma outra sala aqui paralela, mas eu acho que não tem mais.
Eu não tô Eu achando ele aqui. saio e depois você me chama. Isso, eu vou pedir então para você sair, porque não tem mesmo, eu não achei aqui como abrir. Eu vou pausar a nossa gravação e aí, quando a gente tiver finalizado, eu chamo você de novo, tá? Então, Cláudia, após a deliberação da banca, né, eu vou fazer a leitura aqui de uma parte da ata, onde tem os dados, só para a gente deixar registrado, e aí falo para você qual foi a deliberação. Então, em 2 de dezembro de 2021, no período noturno, procedemos aos trâmites formais da banca de defesa de TCC, da pós-graduação em Tecnologias para a Educação Profissional do IFSC, Centro de Referência em Informação e Educação à Distância. A aluna Cláudia Tatiana Araújo da Cruz Silva, e o trabalho apresentado teve como título Recursos Educacionais Digitais, um estudo com professores da educação básica. Então, após a deliberação da banca, os professores avaliadores deliberaram pela aprovação condicional do seu trabalho, né? Condicionado aos ajustes que foram sugeridos pela banca, e definiram a nota final 9. Então, com esta nota, você está aprovada, tendo como banca avaliadora, né, eu, professora Caroline Lengert, como orientadora e presidente, o professor Pablo Chang como avaliador e a professora Mona Lisa Pivetta da Silva também como avaliadora. Diante deste resultado, eu te parabenizo, né, pela conclusão do curso, pelo excelente trabalho que você fez. A gente sabe que todo trabalho acadêmico sempre tem, né, as suas questões para melhorar, e todos os apontamentos que a banca te trouxe são apontamentos para qualificar, inclusive, né, a tua trajetória como pesquisadora. Então, é importante que a gente faça esse retorno ao trabalho agora, né, ao texto do trabalho, que às vezes a gente também já estava tanto tempo ali trabalhando nele que alguns detalhes passam despercebidos. E agora, então, com essas contribuições, eu posso conversar, né, com você, e você retomou o texto para a gente fazer esses ajustes e deixar o texto com essas contribuições, né, com essas qualificações, na sua versão final, para você entregar o seu trabalho de conclusão. Mas eu te parabenizo, né, e deixo a palavra a você agora para as suas considerações finais, e também depois para os professores, né, se quiserem fazer alguma consideração. Eu só tenho a agradecer a presença da banca, a orientação da professora Caroline, que me ajudou, melhorou a escrita, né, os ajustes dos parágrafos. Ao professor Pablo, foi meu colega esse ano por um determinado período, participou respondendo o questionário do artigo. Eu também respondi, porque eu também sou professora da escola, da proposta. A professora Mona Lisa, pelas aulas, e agora por participar da minha banca, pelas sugestões, e foram todas sugestões interessantes que colocam a gente enxergar também de uma forma diferente, porque a gente fica meio cristalizado em determinados momentos, né? E feliz por ter feito essa pós, por ter feito o TCC. Eu pensei assim, quando abriu a proposta do TCC artigo. Já que eu tô, né, vamos fazer mais um artiguinho, porque a gente tem que aproveitar os momentos, né, e eu acho que é sempre o momento da gente estar aprendendo. A minha área é totalmente diferente dessa, então eu aprendi bastante coisa nessa pós. Professores, quiserem fazer alguma consideração? Eu quero, mais uma vez, parabenizar, e até isso que você falou agora, eu lembrei, realmente, Cláudia, para você enfrentar, né, sair da tua área para fazer uma pesquisa dessa, com a formação de professores, então, eu te parabenizo por isso também, né, por esse trabalho, por essa, não vou nem dizer coragem, porque
Eu acho que é muito... Isso é do nosso dia a dia também, como professor, né? A gente está sempre aberto a pesquisar, enfim. E é isso, parabéns. E publicar o artigo, né? Parabéns, Cláudia, né? Eu fiquei bem feliz por ter sido sua colega, né? Ano que vem a gente vai voltar, continua sendo, né? Eu me identifiquei minhas respostas lá também no TCC, fiquei bem feliz também que você destacou, né? E realmente eu percebi, né, durante o trabalho, né, que eu sempre tá lá gravando um vídeo, fazendo uns slides animado, né? Então eu percebi que essa área realmente combina muito contigo, assim. Então parabéns e muito sucesso. Mais uma vez, então, né, muito obrigada aos professores que aceitaram, né, o convite para qualificar, nos ajudar aí na leitura do trabalho da Cláudia e nessas complementações. Então, muito obrigada a vocês pela dedicação, né, desse tempo de estarem aqui conosco. E desejo a todos uma boa noite. Encerramos, então, neste momento, né, essa banca de defesa. Muito obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, obrigado a Boa todos. noite.